Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo para vocês a análise dos fatos do dia, sempre com pontos de vista diferentes, sempre com as pessoas que fazem a diferença no ambiente político, econômico, social e cultural. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. @RDCTV Digital. Procure no seu Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. Não deixe de mandar sua mensagem, sua contribuição é muito importante. Também no WhatsApp, que está aparecendo na sua tela neste exato momento. As formas de participar do nosso programa e da nossa programação são múltiplas, porque estamos em todas as plataformas. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais, da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você, e do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Muito bem, antes de eu introduzir os meus convidados de hoje, eu tenho que falar sobre o tema do momento e que está gerando uma série de debates nas redes sociais, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à prisão após segunda instância. Nós vamos tratar deste tema na próxima segunda-feira aqui no programa, de modo mais específico. Mas como hoje a coisa esquentou, em virtude da decisão e do voto da Rosa Weber, eu tenho que falar sobre isso antes de nós passarmos para a liberdade econômica e economia em geral. Vamos lá. Esse é um debate que, infelizmente, foi contaminado pelo casuísmo. Porque, de repente, começou a haver preocupação em relação à prisão após segunda instância quando o ex-presidente Lula foi condenado e preso. O Supremo Tribunal Federal vem mudando o seu entendimento em relação à questão ao longo dos últimos anos. De modo que há uma completa insegurança em relação a qual é a visão que os senhores togados têm em relação a esse assunto. Havia um entendimento clássico, desde a Constituição de 88, de que a prisão se dava após a condenação em segunda instância. Depois isso mudou e voltou a mudar e agora caminha para mudar de novo. A pergunta que fica é, um tribunal superior, que é a última instância da justiça, se valendo de mudanças constantes, contribui para a segurança jurídica? Contribui para proteger o texto constitucional, que deveria ser sua especificação institucional tratar? Não, não me parece. Na realidade, nós estamos caminhando para o baguncismo. E existe um efeito colateral, que poucos notaram, em relação à possível decisão de mudança do entendimento da prisão de segunda instância, passando para o trânsito em julgado. É que, por tabela, a lei do ficha limpa também pode ser declarada inconstitucional, já que ela também mitiga a presunção de inocência, visto que estabelece punições antecipadas antes do julgamento em última instância. Para vocês terem uma ideia do que vai se enfrentar juridicamente daqui em diante. Nós vamos aprofundar essa discussão no programa de segunda-feira. O Supremo Tribunal Federal, é bom ressaltar, ainda não terminou de examinar a matéria. O julgamento está suspenso. Mas era o voto da Rosa Weber que calibrava a decisão, porque o posicionamento dos outros ministros já era conhecido, já era de conhecimento público. Então, era quase que um jogo de cartas marcadas. Faltava ela se manifestar. E ela se manifestou contra a prisão após segunda instância. Voltaremos a este assunto. Muito bem. Na edição de hoje vamos falar sobre liberdade econômica. No início do ano, o governo Bolsonaro apresentou a MP da Liberdade Econômica, uma ferramenta de desburocratização e que foi chamada por muitos dos seus críticos de mini-reforma trabalhista, o que é uma falácia. De qualquer modo, ela foi instituída, gerou seus efeitos e depois, meio que na correria, acabou sendo aprovada pelo Congresso Nacional.
E ela vem se espalhando pelo país, com liberdades econômicas sendo aplicadas nos mais diversos municípios. Há um projeto em tramitação aqui em Porto Alegre, mas em outros lugares também nós tivemos a execução desse tipo de ação econômica que, pelo menos no meu modesto entender, é muito positivo. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o vereador Gilson Oliveira, do Progressistas de Canoas. Ele foi presidente da comissão parlamentar que instituiu em Canoas a MP da Liberdade Econômica. Gilson, bem-vindo, boa noite, prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite, Guilherme, aqui. Prazer participar dessa mesa hoje aqui com o nosso também prefeito Cristeio, o Leonardo Pascal, o Thomas também, presidente do Sindicato e das Indústrias Farmacêuticas, e acho que é um assunto bem interessante que nós vamos ter bastante coisa para conversar hoje. Muito bem. Já estive aqui antes como assistente, só acompanhando o deputado Jerônimo, acho que mês passado, né? Não, faz um pouquinho mais, faz uns 2 meses. E hoje como participante, tá? Muito bem. Aliás, eu quero antecipar que nós convidamos já o deputado Jerônimo a vir ao programa. Ele vai lançar um livro sobre liberdade econômica, já que ele foi o relator de todo esse processo do Congresso Nacional. Então, logo nós confirmemos a agenda, informamos aqui, tá bem? Também temos a participação do prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal. Prefeito, bem-vindo, boa noite. Obrigado, Guilherme, boa noite. Gilson, Thomas, todos que nos acompanham pelas diversas plataformas da RDC TV. Muito oportuno esse debate, porque nos permite também apresentar e esclarecer eventuais dúvidas, né, ou algumas questões que são pouco entendidas ou compreendidas nesse debate sobre a liberdade econômica, promovido pela medida provisória e posteriormente pela lei federal e pelas nossas leis municipais. Mas a gente já tem... Lá em Esteio também tem, né? Esteio foi o primeiro município do Brasil a implantar a liberdade econômica como lei municipal, e a gente já está com uma caminhada aí desde a sanção da lei de mais de 2 meses, então a gente já tem resultados concretos também para poder apresentar. Muito bem. E o meu querido amigo Thomas Nunenkamp, que é o presidente do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas. Thomas, bem-vindo novamente ao programa. Prazer rever o amigo. Bem-vindo. Boa noite, Guilherme, Gilson, Leonardo, nossos espectadores aí. Vamos dizer assim, é um privilégio aqui estar aqui com vocês, conversar sobre um assunto aí que acompanhei, como também sou diretor da Fiergs, né? Realmente foi uma falácia. Talvez na discussão tentou se colocar mais questões trabalhistas, mas no texto final realmente ficou basicamente uma questão de não haver necessidade de marcar ponto até 20, antes era 10 funcionários até 20. Quer dizer, e também, né, não havia necessidade de marcar o ponto no relógio, né, e também assumir por jornada, né, só marcar a questão o que é fora do... Então, isso está permitido agora, isso são alguns pontos, né, bem pequenos, né, mas o que o governo diz, existe um grupo de estudo ainda para aprofundar algumas questões que ficaram de fora na modernização há 2 anos atrás, e também se tentou colocar, né, nessa última. Eu acho que o Brasil ainda tem uma legislação trabalhista muito arcaica, muito engessada, né? Aí não estamos falando em direitos, estamos falando em permitir que os 2 lados possam negociar e estabelecer seus parâmetros, né, melhor do que sem ingerência do Estado. Muito bem. Eu vou começar por ti, Thomas, já que a palavra está contigo. Nos últimos 5 meses, o Brasil tem visto a retomada da geração de empregos. 5 meses consecutivos de geração de emprego. Isso já fazia tempo que nós não tínhamos. Tu acreditas isso a medidas como a liberdade econômica? Porque quando se fala de reforma da Previdência, os efeitos sempre são mais de médio e longo prazo. E elas não tratam de coisas do dia a dia. Agora, a MP da Liberdade Econômica, ela tem uma série de aspectos que facilitam a vida dos empresários. Tu acha que isso é um facilitador? Tu acha que tem um efeito direto? Eu acho que ainda não tem um efeito, porque é uma coisa nova, né? Mas no momento que ela mexe com a expectativa, né, dos atores, né, principalmente dos empresários, né, e até da população, que as coisas tendem, as reformas sendo aprovadas, assim, isso muda o ânimo e começa devagar. Porque o que faz a economia crescer é a questão da expectativa de longo prazo. Se eu enxergo que eu tenho uma expectativa de longo prazo,
mais favorável, as pessoas o consumidor tende a gastar sem tanto medo, né? O empresário já começa a pensar, a planejar investimentos. Então, isso devagar, eu acho assim, timidamente, em alguns setores, muitas vezes não está disseminado em todos os setores, mas o Brasil começa a ter um caminhar assim para o crescimento, né? Mas vai ser um caminhar longo, porque realmente o tombo que se teve, aí eu falo pela indústria, né? Na crise, a gente estima que a indústria só volte aos patamares de 2013 em 2023 ou 2024. Vai ser a legítima década perdida. E quando a gente fala, é na indústria como um todo. Nesse meio do caminho, alguns setores vão deixaram de existir, né? Ou ficaram muito fracos. Se a gente enxergar, o nosso ecossistema econômico ficou mais pobre com esse choque, né? Perdeu espécimes. Muito bem. Prefeito Leonardo, sua avaliação aí da MP, os efeitos que ela tem gerado na economia em geral, o que o senhor sente ali em Esteio? Eu acredito também que aqui na região metropolitana. De modo geral, acredito que a economia ainda não absorveu os efeitos positivos, ou ao menos na totalidade os efeitos positivos que a medida provisória, que virou a Lei 13.874, né, que é de 20 de setembro, pode proporcionar em termos de resultado da recuperação da atividade econômica, de geração de emprego, renda e todas as consequências positivas. No caso concreto de Esteio, né, como eu referi, Esteio foi o primeiro município do Brasil a implantar como lei municipal a Lei da Liberdade Econômica, isso porque a gente fez um trabalho muito estreito com o relator da matéria no Congresso, o deputado Jerônimo Gergen. Nós sancionamos a lei no dia 8 de agosto desse ano. E nos 2 primeiros meses já de vigência da Lei da Liberdade Econômica, a gente teve um crescimento de 40,45% no número de empresas registradas na cidade. Então, um crescimento bastante substancial. Claro que cientificamente ainda é uma amostra pequena, 2 meses, para que a gente tenha um resultado mais válido do ponto de vista científico. Mas, no mínimo, é um indicativo bastante promissor do resultado prático dessa medida em âmbito municipal. E desse crescimento, dessas empresas que foram geradas, né, nesse período, 59% delas consideradas de baixo risco de acordo com a nossa legislação local. Certo. Ou seja, todas essas empresas, 59% dessas empresas, sequer precisaram comunicar à prefeitura da sua abertura, do início das suas atividades, porque não é exigido nenhum tipo de alvará ou de autorização prévia por parte do Poder Público Municipal. Então, essas empresas fizeram lá o registro do seu CNPJ, enfim, né, as suas obrigações tributárias, que essas não são dispensadas, né, mas não tiveram que protocolar nenhum tipo de documento, pedir bênção alguma da Prefeitura Municipal, 59%. Né? E um outro grande bastante grande, um percentual expressiva, alto, né? E uma outra grande parte de atividades de médio risco, que são aquelas que apenas se comunica à prefeitura e aí a empresa imediatamente obtém um alvará de funcionamento de caráter provisório por 12 meses e aí ao longo de 12 meses ela tem o tempo mais do que suficiente para obter os licenciamentos definitivos, né? Então é um indicativo bastante promissor. No primeiro mês de vigência foi um aumento de pouco mais de 32%. No consolidado dos 2 meses já passa, né, como eu disse, de 40%. Então, a nossa expectativa é muito positiva, porque isso representa não só o incremento de novas empresas, mas também empresas que eventualmente estavam numa situação irregular, operando, né, de forma clandestina, porque não vislumbravam uma possibilidade de atender todos os requisitos, de obter os licenciamentos, ou viam nisso um processo muito custoso e burocrático, e que agora entendem que podem formalizar o seu CNPJ, a sua inscrição no Simples Nacional, como for, porque não vai se ter essa carga tão excessiva, né, de exigências por parte do Poder Público Municipal. E o mais importante disso, né, eu sempre digo que ter sido o primeiro município do Brasil não é algo que nos envaidece, né? O que nos anima realmente é a enorme quantidade de municípios, não só do Rio Grande do Sul, como de vários estados do Brasil, fazendo contato, buscando conhecer um pouco da experiência dessa construção, a lei municipal, o decreto municipal, para poder replicar isso para o Brasil todo e que aí, né, com isso, a gente criar um ambiente favorável de negócios no país todo, que é o que a gente precisa para estimular a geração de emprego e de renda. Muito bem. Vereador Gilson, vamos lá. Analisando primeiro, assim, de uma forma genérica, a liberdade econômica, assim, a nível do que foi aprovado de cima para baixo, a lei federal lá, a nível de governo, como é que a gente vê isso? Eu vejo que hoje, no século XXI, que nós vivemos, e nessa década agora, nós vivemos
O momento das cidades inteligentes, né? A gente tem observado em vários países do primeiro mundo que está inovando vários segmentos de políticas públicas, transporte, educação, cultura. E a economia ela é a espinha dorsal de qualquer gestão pública. Você pode ter qualquer política pública, mas se a tua economia, teu orçamento não estiver enquadrado, você vai ficar só na vontade, né? E eu vejo que o governo, quando assumiu lá no início do ano... Que o Estado arrecada em cima Sim. do setor privado, né? Sai, né? O setor privado, eu falo indivíduos e empresários. Com certeza. E o governo federal, quando assumiu, isso é um fato, né, que era visto, e entendeu que havia a necessidade de haver uma reestruturação geral no Brasil, principalmente na parte econômica. E toda a equipe do governo, o Guedes e outros lá, que no início até eu tinha uma certa dúvida, ouvindo o Paulo Webel e o Paulo Guedes, mas será que isso é uma utopia? Esse cara fala demais. E hoje a gente está vendo que, foi tem sido assim um pilar para nós. E então, observando que o Brasil hoje, ele é a 9ª economia do mundo, já esteve melhor ranqueado, creio que vai com o tempo. Né? É o 6º país em densidade demográfica, mais de 210 milhões de habitantes. O 5º país em densidade em extensão geográfica. Índice para ser uma potência mundial. E não é. Por quê? Falta de recursos humanos, econômicos, naturais? Não, é uma questão de gestão. E o governo viu isso, né? Observando assim todos os fatores que levaram a criar, né, e começar a discutir essa ideia da liberdade econômica, milhões de desempregados, a falta de confiabilidade no Estado, né, devido à carga tributária que é colocada nos empreendedores, toda uma questão assim de o alto nível de corrupção, né, a alta carga regulatória, burocrática, que faz o Brasil hoje, sei lá, acima da 100ª, 50ª posição, conforme a visão de alguns organismos internacionais que analisam a questão econômica do Brasil, né? Hoje saiu, por exemplo, o resultado do Doing Business. E o Brasil caiu. Apesar de ter melhorado a nota, caiu no ranking. Isso não é bom. Então, esses fatores... É feito da crise. Sim. Não é feito do atual governo. É feito do conjunto que o governo Temer, e é necessário dizer isso, o governo Temer e o governo Bolsonaro herdaram. Exatamente. Então, analisando esses aspectos aí, houve uma necessidade de fazer uma reestruturação também na parte da economia. E a liberdade econômica, ela venceu o carro-chefe, que num futuro próximo, acho que o efeito positivo disso, né, ele vai acontecer. A lei nacional, o que é uma lei nacional? É uma lei que vale para todos. Todos. O Código de Trânsito, por exemplo. O que vale aqui, vale em São Paulo. A minha infração de trânsito aqui, ela vale aqui, vale em São Paulo, vale no Amapá. Agora, a lei federal, não, ela é adaptável. Então, hoje os municípios e os estados estão se adaptando, né, dentro da sua realidade econômica. Como Esteio, né, se adaptou. Canoas é a primeira cidade, a segunda no geral, mas a primeira de grande porte, né, aqui da região sul, do Brasil, né, que aprovou, né, por unanimidade na Câmara de Vereadores, com alguns contrassensos lá, já foi inclusive sancionada. Não saiu ainda a publicação oficial, porque muitas coisas precisam ser regulamentadas ainda, né? Creio que amanhã ou segunda-feira, amanhã é a última reunião, inclusive, que estão fazendo lá com os órgãos competentes, secretaria, gabinete do prefeito. Aliás, eu pretendo trazer o prefeito de Canoas em breve aqui no programa. Para formatar essa regulamentação que vai ser promulgada, então, creio que na próxima semana, junto com a lei. Então, Canoas também está se adaptando, assim como o Esteio se adaptou, né, para se adequar e ser também alavancadores aqui. O Rio Grande do Sul hoje é o 11º estado, né, da nação brasileira na questão de liberdade econômica e desenvolvimento. E creio que agora outros, como o Leonardo falou, existem dezenas de municípios que já estão trabalhando a nível de executivo, legislativo, e estão pedindo uma referência para os nossos municípios, principalmente para Esteio, para também trabalhar essa pauta lá nos seus municípios, como Porto Alegre, por exemplo. Alguns municípios grandes é mais complexo, devido à legislação que já existe, né? Municípios menores, eu creio que o caminho é mais curto. Canoas, nós tivemos que mudar algumas leis lá também, que já é um município grande, por isso que atrasamos um pouquinho. Mas desde que quando começou a ser discutida essa pauta lá, no mês de abril, maio, por aí, no Congresso, o governo municipal já demonstrou interesse, como o Esteio, né? E já começaram a pegar secretarias competentes, saúde, habitação, e outras lá, fazenda, e já começaram a construir essa pauta, que havia um interesse de Canoas também se tornar uma referência para melhorar os indicadores do Rio Grande do Sul e, consequentemente, o Brasil, creio que nos próximos meses aí aparecer numa posição bem mais confortável, né? A nível de organismos internacionais, na questão de liberdade econômica. A
apesar do resultado do Doing Business, é importante também ressaltar que o Fundo Monetário Internacional reviu para cima a expectativa de crescimento para 2019. Infelizmente, também reviu para baixo a expectativa de crescimento para 2020. Mas são variações, né? 0,1%, 0,2%. 0,1%, 0,2%. Thomas, depois, um outro aspecto que tu mencionaste, assim, passamos, eu vou entrar agora, é que durante a discussão no Congresso Nacional, nós tivemos quem até mesmo quis entrar na justiça para impedir que a MP fosse votada, fosse aprovada, declará-la inconstitucional. O que leva alguém a tomar uma ação como essa? Depois eu vou perguntar para o prefeito e para o vereador se nas suas respectivas cidades nós tivemos aí gente fazendo a mesma coisa. Olha, existe assim, né? Tem gente que enxerga, isso é bem latente aqui no Brasil, o Estado como solução de tudo. Então, qualquer coisa que tire poder do Estado, ele enxerga que há uma inconstitucionalidade, que o empreendedor vai fazer coisas ilegais, enfim. Só que a gente se esquece que esse modelo de Estado faliu, né? Ele não deu certo, ele ficou pesado, caro e ineficiente. Então, nós temos que repensar, temos que ter um Estado regulador, sim. Não dá para, né, desfazer o Estado numa canetada. Não. Mas nós temos que atenuar a sua presença para que se precisa ter força da Estado, sociedade mas seja maior, né? só que ele não pode sufocar demais, né? Se para cada coisa tu tem que buscar uma autorização, um amém, uma autoridade, né? Então isso acaba criando um empecilho para quem quer trabalhar. E a gente sabe que esses empecilhos, às vezes, ainda acabam virando espaço para corrupção, né? Venda de favores, é o clássico, não é? Criar dificuldades para vender facilidades. A burocracia é a mãe da corrupção, né? Ela nasce daí. Originalmente a corrupção nasce da burocracia, né? É quando o poder público, de forma deliberada ou não, cria um ambiente letárgico, hostil ou mesmo não isonômico, né? Seja no processo de licenciamento, numa licitação ou qualquer coisa do gênero. E aí alguém, né, no intuito de tentar fazer com que o seu processo avance, com que o seu processo seja priorizado, acaba procurando outro alguém que possa ser corrompido, né? Se a gente tem um sistema em que o processo de licenciamento anda de forma igual para todo mundo, anda de forma célere, se os processos de licitação andam da mesma forma para todo mundo, com o mesmo grau de transparência, enfim, não há por que ninguém procurar ninguém para ser corrompido, né? Então a burocracia é o habitat realmente da corrupção, né? E a lei de liberdade econômica ela vem no sentido oposto. Eu acho que o grande ganho... Aliás, a gênese do Petrolão é essa. As relações espúrias entre o Estado e, digamos, setores da iniciativa privada no âmbito Se todas as empreiteiras federal, tivessem a condição de disputar em condições de igualdade, de forma isonômica, os processos de contratação da Petrobras, não haveria motivo para algum empreiteiro buscar um agente político para que se conseguisse, né, obter ganhos para si, porque todos disputariam em condições de igualdade. E também não poderia haver o inverso, porque foi o que aconteceu, né? Essa é a corrupção clássica, essa que tu mencionas. A corrupção nova era o Estado assediando a empresa, né, dizendo só vai fazer se for do jeito que nós queremos. Mas porque o processo não é isonômico, não é transparente, não é nada disso. A lei da liberdade econômica, a grande virada que ela dá é a questão da presunção da boa-fé. A gente tem um sistema hoje, no setor público brasileiro, que presume a má-fé do indivíduo. Em algum momento da história, o Estado passou a desconfiar daquele que o sustenta, né, que é o indivíduo. Em algum momento. Uma filosofia meio cartorial, né? E aí a gente criou uma série de mecanismos para desconfiar das pessoas, né? E o processo de licenciamento ele é eivado disso, né? A pessoa tem que exaustivamente provar ao poder público que ela vai iniciar a sua atividade econômica de forma regular, de forma correta, de forma lícita, para aí, depois de examinada todos os requisitos e por vezes de levar muito tempo, o poder público dizer, ok, tu pode iniciar a tua atividade econômica.
A lei da liberdade econômica, né, ela vem para inverter essa lógica. Então, eu vou partir do princípio de que essa pessoa vai iniciar sua atividade econômica de forma adequada e se eventualmente ela incorrer em irregularidades, em erros, aí, bom, eu vou adotar os devidos mecanismos para corrigir isso, né? Antes, eu sempre uso esse exemplo, né? No caso de esteio, nós conseguimos beneficiar diretamente 1.008 atividades econômicas das 1.318 que estão previstas no CNAE, né? O CNAE compõe todas as atividades econômicas num total de 1.318. Isso de forma direta. Porque mesmo aquelas outras 310, que são as que a gente considera de alto risco, elas também se beneficiam porque no momento em que eu dispenso do processo de licenciamento uma série de atividades, as que precisam de licenciamento vão ter um licenciamento mais rápido, porque a minha força de trabalho vai se concentrar nessas aqui. E dentre essas atividades está lá, por exemplo, o restaurante. Restaurante para nós é uma atividade de baixo risco, não precisa alvará. E aí sempre surge, e essa é a primeira pergunta, porque isso também tem uma complexidade para a gente explicar, porque as pessoas estão tão acostumadas, isso é tão intrínseco, né, no nosso processo de relação do Estado com o indivíduo, que é difícil da gente conseguir explicar como é que vai funcionar na prática, né? Porque parece que ao não exigir o alvará para um restaurante, por exemplo, parece que o restaurante pode... Tu vai comer comida contaminada. Usar produto com validade vencida, o papel é mágico, né? O papel é mágico. Parece que o papel faz com que as coisas fiquem limpas e saudáveis, de repente. E a gente sempre diz que, né, o restaurante vai continuar tendo que obedecer a legislação sanitária, vai ter que usar produto dentro do prazo de validade, vai ter que adotar boas práticas de manipulação de alimentos, tudo isso da mesma forma. Sim. Né? Só que se abrirem 100 restaurantes, eu vou presumir que os 100 vão partir a iniciar sua atividade de forma correta. Né? E aí, ali na frente, se algum incorrer em alguma irregularidade, né, e faço sempre questão de frisar isso, o principal fiscal que existe vai denunciar, que é o consumidor. Com certeza. Por mais robusta que seja uma estrutura de fiscalização de qualquer prefeitura que a gente possa ter, jamais vai ter a capacidade, a capilaridade, né, e a presença da estrutura de fiscalização chamada consumidor e chamada concorrente. Porque se eu sei também que o meu concorrente está incorrendo em práticas que não são aquelas previstas na legislação, né, que não são consideradas boas práticas, também eu farei a denúncia para ele, porque ele vai estar de alguma forma promovendo uma concorrência desleal comigo. Então, esses são os principais fiscais da atividade econômica. Não é o poder público com seus fiscais sanitários, ambientais, urbanísticos ou qualquer que seja. Então, o que a gente faz hoje é o seguinte: se abrirem 100 restaurantes, eu parto da boa fé, eu parto do princípio de que os 100 vão estar adequados. E depois, aquele que não tiver, a gente dá, né, faz as notificações, abre o processo administrativo, adota as medidas que forem cabíveis. Eu acho, prefeito, depois eu passo para o Gilson. O melhor exemplo disso são os aplicativos aí de transporte. Ninguém regulamentou, eles surgiram. Depois eles vieram, depois veio a regulamentação e o serviço piorou. Mas tu tem hoje um poder, que é isso daqui, né? O celular, na realidade o celular não, o smartphone hoje, né? E toda essa comunicação, né? Então, se os governos criarem, vamos dizer assim, canais para a população reclamar desse tal, a fiscalização age daí realmente onde tem problema. Então, acho que isso é uma mudança de paradigma. Tomara que a gente consiga colocar isso também dentro da cabeça do pessoal que está nos fiscos, né? Porque no momento e como é que tu traz daí o consumidor para ser fiscal? De algum jeito tem um mecanismo que sempre que ele exige a nota fiscal, ele ganhasse um rebate de volta. Mas não o que nós temos hoje aí, que é muito pouco. Porque ele é o melhor fiscal, ele está em todos. E no momento que ele pede nota na ponta lá, o fisco consegue rastrear tudo, né? Hoje com a informática. Então, se a gente colocar a população e com os canais, daí se consegue realmente focar fiscalização onde tem o problema. Porque senão ela vai que nem barata tonta, tentando achar, né, aleatório. Não, e o pior... Nós temos que transformar a nossa sociedade de uma sociedade da desconfiança para uma sociedade da confiança e responsabilidade. Principalmente responsabilidade individual. Que não foi fomentado ao longo da história, verdade, porque o Estado sempre foi o tutor, sempre se colocou como tutor, e a sociedade sempre cedeu ao Estado esse papel de ser o babysitter dela. E ele não é.
Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Isso que o prefeito colocou aqui é fundamental. Quer dizer, qual que é o papel da relação econômica entre o consumidor e o empresário que presta um serviço? Isso foi abolido, né, do desenvolvimento econômico. O Estado virou, né, o fiscalizador, ele é o garantidor da qualidade. Não, o garantidor essencial da qualidade é o empresário que quer oferecer o melhor produto e o consumidor que quer ter acesso ao melhor produto. E se o empresário der para ele um produto de péssima qualidade, ele vai trocar. Simples assim, e o empresário vai à falência. Desde que, é claro, não exista um Estado garantindo recursos para criar aquele capitalismo de risco zero que nós vimos por aí. O que deu? Né? No formato que a gente tinha até então, na verdade, nós tínhamos um mecanismo de desincentivo à regularidade. Porque era fiscalizado aquele que procurava se regularizar. Era mais fácil, né, o cara ficar lá na sua garagem de casa, trabalhando de forma ilegal, e aí ele não estaria sujeito, via de regra, ao processo de fiscalização, do que a pessoa tentar buscar o poder público para tirar o seu CNPJ, tirar o seu MEI, né, fazer o seu registro no Simples Nacional, sua inscrição municipal, estadual, o que fosse. Porque aí sim ele tinha a certeza de que o agente fiscalizador iria até o seu estabelecimento para a emissão do alvará de funcionamento ou dos demais alvarás sanitário, né, o licenciamento ambiental que fosse. Então, o mecanismo era o contrário, ele estava desincentivando. Isso que o Thomas falou é fundamental. Hoje, com os aplicativos, nós temos lá em Esteio, por exemplo, nós lançamos no ano passado, no início do ano passado, um aplicativo chamado Fiscale. Né? Então, o nome já é sugestivo, né? Fiscale, né? Tem ali para Android, para o iPhone, enfim. Ele registra a demanda e acompanha por ali. Ele pode registrar com foto, com áudio e com texto. Então, se ele está num restaurante lá, e o restaurante tem uma barata lá no arroz. Lá, né? Então, o cara faz a foto ali, já manda, já vai para o setor de fiscalização, que já vai acionar um fiscal, então, para ir lá, um fiscal sanitário, no caso específico. Né? Então, hoje em dia, isso, né, tem uma praticidade que não tem por que o poder público querer tentar tutelar e ainda de forma prévia, né, o início da atividade econômica. Vereador. Bom, realmente é o que os colegas têm falado, e analisando assim, o nosso sistema brasileiro hoje, não somos socialistas, né, mas a gente vive aquela cultura do Estado paizão, né, do provedor. Né? Paulo Francis dizia que era o Estado nhonhô. Provedor. Hoje, com essas novas políticas, está se tornando um Estado agora fomentador. A gente sempre costuma dizer que o jardim do vizinho é mais verde que o nosso, né? Então, a gente olha para países do primeiro mundo, por que certas políticas públicas lá funcionam e no Brasil não funcionam? Pois bem, agora o Estado, no caso o governo, está dando um voto de confiança para o cidadão em relação da confiabilidade. De repente vai dar certo, não sei, mas está se oportunizando isso. Né? E como tu perguntaste para o Thomas lá no início, se houve algum contraponto, alguém, né, querendo questionar Claro que esse projeto aí, analisando na esfera, algumas pautas da liberdade econômica, que a gente analisa na esfera federal, lá da Lei 13874, que é de competência lá do Ministério do Trabalho com o governo. Não influencia muito na vida do município, nós só nos adequamos. Aquela questão da carteira de trabalho digital, certidões, questão de trabalhar feriados, fim de semana, já é de competência do Ministério do Trabalho. E alguns questionaram isso. Agora está a atribuição de qual ministério agora? Porque o Ministério do Trabalho não existe. Está junto com o do Guedes. Economia. E questionaram isso, mas isso é uma mini reforma trabalhista, porque vão votar a favor, meio contraponto, que ir contra uma tendência mundial, nacional hoje, e não vamos citar partidos aqui, né? E nos questionaram como nós fomos para a tribuna defender, dizendo, mas vem cá, direitos que levamos décadas para construir, como o direito do repouso e tal, e agora esse ponto aí nós não concordamos, que vai tirar um direito do trabalhador de descansar no feriado, num sábado, no domingo. Mas ele não tira, ele flexibiliza a negociação do empreendedor com o funcionário. Mas aí a questão, nós temos mais de 15 milhões de desempregados no Brasil hoje. E aí você pergunta para o cidadão, você gostaria de repente, trabalhar no sábado, trabalhar no feriado, ou trabalhar no domingo? Ou procurar emprego na segunda-feira? Então, tem os dois lados da moeda, né, da questão. Então, é uma questão assim muito... Vai ter opiniões, entende? Mas é uma tendência que nós... como a gente falou, o Estado paizão, provedor, ele tem que começar a mudar o comportamento. Mas, Gilson, só para... um dos países que tinha essa questão mais rígida são os países lá da Europa. Eu cito a Alemanha. 6 da tarde fechava tudo. Tinha um
uma quinta-feira no mês, que ficava aberto mais tarde, e um sábado no mês que não fechava ao meio-dia ou 13h. Isso em 2003, num governo, vamos dizer assim, social-democrata, que é o SPD, né, fez uma modificação. Isso foi quando? 2003. 2003. E a partir dali... Ele era o Schroeder, então? É o Schroeder, exatamente. A partir dali, houve uma inversão numa tendência que vinha desde a década de 70 de desemprego cada vez mais elevado, né? Subia, descia, mas a tendência de crescimento. A partir dali, 2 anos depois, houve uma tendência de diminuição do desemprego. Os críticos dizem, muitos empregos são part-time ou são... Só que é melhor, aí é uma coisa assim, o que nós queremos? O ideal ou o possível? É melhor ter alguém ganhando alguma coisa do que viver sem emprego ou lá sustentado pelo Estado. Então se criou empregos de 400 euros para os estudantes, sabe? Se criou uma série, tem mais de 16. Até porque quem fica no emprego part-time, ele não vai ficar só naquele emprego. Ele vai buscar outros, ele vai fazer várias atividades. Tem 16 tipos de contratos diferentes, entre part-time, teletrabalho, trabalho de safra. Nós até conseguimos um material, traduzimos, nós ainda queremos mostrar, porque existe uma falácia que não existe. Existe sim uma flexibilização hoje no mundo muito grande. Até porque o jovem não está mais... Ele, assim, se ele achar que é bom de trabalhar domingo para folgar um outro dia e valer a pena, o que tem que se ver é o seguinte, né? É justamente quanto mais informação o lado do trabalhador tem, as coisas começam a se equilibrar um pouco mais, né? Não é assim, o cara é obrigado. Hoje tu não consegue obrigar ninguém. Se o cara acha que não vale a pena, ele não sai de casa. Isso também é uma falácia. Eu estava comentando, não é uma obrigação, uma flexibilização. Também, como sempre o Leonardo fala nas palestras, né, o Jerônimo, que a liberdade econômica, na realidade, não é uma política, ela não é uma ideologia, ela é uma política pública, ela não é um mal necessário, ela é um bem essencial. Ela não é acumular ela é uma visão direitos, de Estado. Ela é uma visão de Estado. Qual que é o papel do Estado? Direitos e recursos para os ricos e tirar dos pobres. Não é nessa questão aí. E no dia da aprovação, a gente recebeu alguns contrapontos lá e alguém disse assim, mas vocês de direita, partidos conservadores, liberais, é muito utópico vocês falarem em liberdade econômica, porque foi vocês, ele citou o meu partido, né, que eu sou progressista, e vem lá da Arena, PPB, PPR, PP, hoje progressista, vocês que engessaram o Estado desde o regime dos militares, vocês que criaram toda essa burocracia hoje e agora sem falar em liberdade econômica. Mas daí o que eu repliquei o seguinte, não só o nosso partido, o MDB, PT, PSDB e outros que andaram na carona, todos de certa forma contribuíram para esse engessamento burocrático. Como disse o Leonardo, a burocracia ela foi criada no Estado brasileiro, principalmente como um mecanismo de evitar certas improbidades administrativas, né, nas políticas públicas, e acabou se tornando a mãe das corrupções. Mas a Constituição de 88 é um marco de uma maior intervenção do Estado. Começou a mudar. Muito maior do que antes. Mas o que eu me refiro é o seguinte, o feio não é você... Porque existem conceitos que durante a tua vida eles te seguem até a morte, não mudam. Alguns conceitos e valores mudam com o tempo. Então, você errar, saber que tem que recuar e recomeçar de novo, eu acho que é por aí o caminho. Até Deus espera isso do ser humano, né? Agora, você errar, saber que está errado e teimar e continuar, aí é uma coisa tudo tem que ser se preocupa, né? Tudo tem que ser contextualizado à época, né? Porque... Então, esses partidos que hoje estão aí, que criaram isso, e eu não me eximo disso, como um cara de direita progressista, estão revendo isso aí hoje, esses conceitos. Vamos lá, vou te defender. Não tem como tu assumir a responsabilidade de decisões que foram tomadas antes de tu ter nascido. Sim, e a realidade era que tem a ver com as decisões que foram tomadas nos anos 50. Não, e na verdade, a burocratização do aparato estatal não é um fenômeno brasileiro também, né? Isso vem lá do Weber, né? Essa questão da burocracia. É o discurso daqueles agora, que querem dizer que não é perfeito. Tudo tem que ser contextualizado à sua época. É que nem agora o debate das estatais. Né? O debate das estatais tem uns que se pegam, né, no discurso, mas porque quando foi criado... Blá, blá.
Quando foi criado, algumas delas tinham a sua razão de ser, Sim. por falta de oferta, por uma série de outras questões. Agora, não é porque lá naquela época, lá há 50, 60 anos atrás, 70 anos atrás, havia uma razão de existir, que hoje a gente não possa discutir que o Estado se livre delas porque há uma oferta privada mais eficiente, mais abrangente, mais barata ou coisa do gênero. Por exemplo, agora está sendo discutido em nível federal a privatização da Casa da Moeda, que não tem razão de existir. Aí o Guilherme Boulos vai lá numa rede social e escreve, não, isso daí vai ferir a soberania nacional. Ele nem sabe o que é a Casa da Moeda. A Casa da Moeda é uma gráfica com nome luxuoso. Ela só imprime dinheiro. Ela não determina nada. Ela não determina Quem a emissão determina de é o moeda, Conselho Monetário. É eles que determinam as coisas. Isso vai continuar sob Guilherme, tutela do governo. Hoje, ao contrário de 100 anos atrás, ou 150, o dinheiro circulante, moeda, papel moeda, é uma quantidade mínima do meio circulante total, né? Sim. Nós estamos com essa discussão hoje em Canoas. 90 e tantos % É dinheiro digital. digital, né? Que está nos questão da bancos. venda crescente, né? do refino. Né? Canoas vai perder 100 e poucos milhões. Hoje Canoas arrecada 2 bilhões e 200 milhões por ano, que vai para a lei do orçamento lá. E Canoas vai perder se privatizar o refino da Petrobras. Já tivemos audiência pública semana passada, um debate com o sindicato lá e o pessoal da Petrobras. Mas olhando a nível de Brasil, qual é o benefício que tem para a nação? Talvez Então, tenha claro, um prejuízo Canoas agora. hoje, com ela, se beneficia muito ali dos... Mas dos a recursos. refinaria continuaria no mesmo lugar? Sim, a exploração sim, só algumas, são 13, 8 seriam privatizadas, que é o refino, que segundo a Petrobras é uma coisa que hoje não dá muito... Mas a atividade continua lá e a tributação não é pela propriedade, de quem é proprietário, sim se perderia um pouco, se fez uma análise, mas a nível nacional se ganharia em outras esferas. Então, Mas eu creio que até em nível municipal, se houver alguma perda residual, ela vai ser compensada ao longo do tempo, porque a iniciativa privada vai fazer com que se produza mais. São sindicais também, né? Exatamente. Eu não consigo... A atividade econômica, eu concordo, a atividade econômica ela segue sendo a mesma. O valor do petróleo é internacional. A tributação continua sendo a mesma. Né? E os produtos também vão continuar. Pelo contrário, né? O agente privado tem uma capacidade de investimento superior à da empresa enquanto estatal, então isso pode oportunidade de geração, né, de investimentos lá, emprego, renda e outras potencialidades. Aí sindicato sou contra, aí governo sou contra. Nós passamos isso na PPP da Corsan lá, né, que quem era contra? O sindicato. Os demais, a própria Corsan, tudo, eu tenho fundos que defendi lá no dia. Então, parece que tem aqueles interesses assim mais não corporativos. Corporativo, né? Na realidade, não assim, coletivos da sociedade, mas corporativos e pessoais, né? Só porque o resto não... A mesma coisa está acontecendo agora na Refap. Isso aqui, tem outros exemplos de estatais do Brasil todo, né? É um momento de se rever essas questões organizacionais e estatais, né? Muito bem, vamos fazer um intervalo. Nós voltaremos no segundo bloco para continuar falando sobre isso. Eu quero tratar com o prefeito e com o vereador sobre o que tem de diferente nas legislações da liberdade econômica em Canoas e em Esteio, o que foi adaptado e como é que foi o processo de construção dos projetos nessas duas cidades. Voltamos na sequência com o Cruzando as Conversas. Cruzando as Conversas na RDC TV, você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais, @RDC TV Digital. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. No programa de hoje temos a participação do Gilson Oliveira, vereador de Canoas, também do Leonardo Pascoal, prefeito de Esteio, e do Thomas Nunenkamp, que é o presidente do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas, também integrante da Fiergs. Então, estamos tratando da MP da Liberdade Econômica e agora a sua popularização em diversos municípios do país. Esteio foi o primeiro do Brasil a ter uma legislação própria relativa à MP da Liberdade Econômica e o Gilson
foi o presidente da comissão que implementou em Canoas essa legislação que já foi, inclusive, sancionada pelo prefeito. Mensagem aqui da Daniela Tomás, ela cumprimenta a administração de Esteio. Então, obrigado. Registro. O Guilherme, meu xará, Guilherme Corbellini e o Adriano Pereira cumprimentam o vereador Gilson. E o Rogério Pons da Silva faz um comentário sobre o tema que abriu o programa falando sobre o STF. Ele menciona o seguinte: para que a primeira e a segunda instância? Todos que têm dinheiro irão com recursos até o STJ e provavelmente os processos serão extintos por decurso de prazo. É a fórmula da impunidade para poderosos. Esse ponto que tu traz é fundamental, quer dizer, todos os processos hoje do Brasil, eles têm esse controle constitucional por parte do Supremo Tribunal Federal que acaba prostituindo a função institucional do Supremo Tribunal Federal. E daí o Supremo acaba examinando milhares de processos por ano, quando ele deveria ser uma corte constitucional. Isso é um problema. Estava lá esses dias os outros ministros discutindo, vejam vocês, qual era o campeão brasileiro de 1987. Sim, essa questão foi debatida pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos voltar aqui no programa para falar de liberdade econômica. Ao fim do primeiro bloco eu perguntei qual que era a diferença, quais eram os aspectos da legislação no município de Esteio, no município de Canoas, relativos à MP. O que teve que ser adaptado? Quais são os pontos que foram incrementados na legislação? O que vocês fizeram diferente? O que vocês aprimoraram que pode ser analisado e trazido aqui para a mesa? Prefeito, eu começo por ti, depois o Gilson. Bom, primeiro a gente tem que entender que a medida provisória 881, que deu origem à lei 13.874, ela trata de uma série de questões e ela modifica um grande número de legislações federais. Né? Então, mexe um pouquinho lá em leis de direito empresarial, mexe um pouquinho na CLT, enfim, ela faz mudanças pontuais em várias leis que a gente tem no nosso país. A maior parte disso não é de competência ou de interesse local. São matérias que, de fato, né, têm amparo apenas em leis federais. No caso específico de legislações municipais, o que a gente pode aproveitar da Lei da Liberdade Econômica são aqueles temas relativos especialmente ao processo de licenciamento das atividades econômicas. Aí, e, em parte, os processos de fiscalização também, mas especialmente o que diz respeito ao processo de licenciamento. Então a gente pode incorporar no nosso ordenamento jurídico municipal os avanços que a lei traz nesse sentido, desobrigando da exigência de alvarás, de autorizações prévias uma série de atividades, flexibilizando algumas outras, tornando o processo de fiscalização menos punitivo, né, ou que as punições não se deem com base em critérios subjetivos, abstratos. Tudo isso a gente pode trazer para dentro. Subjetividade ao vendo da insegurança. O que nós fizemos no caso específico de Esteio? Né? Porque as leis municipais de liberdade econômica, elas irão diferir muito pouco em todo o território nacional. Muito pouco. Porque basicamente elas vão reproduzir os princípios norteadores, os direitos que estão assegurados lá na Lei 13.874. Só que, especificamente, aqueles que tratam de interesse de competência local. Então, as leis vão diferir muito, muito pouco. Né? Pontualmente, algumas questões realmente de caráter local ou coisa do gênero. A diferença vai se dar especialmente nos decretos que as regulamentam. Né? Porque é o decreto que, na prática, vai dizer o que efeito prático, benéfico ou não, aquela lei vai trazer. Então, no caso de Esteio, a lei traz uma série de avanços, enfim, prevê a não exigência de alvará para atividade de baixo risco, o alvará automático nas atividades de médio risco e apenas as atividades de alto risco, então exigindo o licenciamento prévio. Traz também que a primeira visita de fiscalização ela tem caráter orientador, nunca pode ser punitivo, então a primeira, seja sanitária, ambiental, tem que ter um caráter orientador e nenhuma atividade econômica pode ser autuada por critérios que não sejam objetivos. Né? Então, o fiscal não pode ir lá e abrir um processo administrativo, né, e lavrar um auto de infração porque achou feio. Né? Bom, pode fazer isso se a temperatura que prevê na legislação era X e estava Y, né, se o pH daquele produto era X e estava Y, bom, aí é um critério objetivo. Agora, por questões subjetivas, não pode.
Então, tem essas questões que são igualmente importantes. Mas é lá no decreto que está, em primeiro lugar, o trabalho mais complexo de fazer, né? E o efeito prático realmente dessa medida. No caso de esteio, nós analisamos individualmente as 1.318 atividades econômicas e as cruzamos com outras legislações que nós temos já tratando dessa matéria. Porque a gente tinha uma preocupação desde o início, que era de não gerar insegurança jurídica para nenhum empreendedor na nossa cidade. A gente, às vezes, nesse ímpeto de querer também desburocratizar, por vezes incorre em produzir legislações que vão conflitar ali na frente com outras que já existem em âmbito estadual ou em âmbito federal, e aí vai ser prejudicado, ao fim e ao cabo, lá o empreendedor, que daqui a pouco vai ter sua atividade econômica suspensa, vai levar multa ou ter qualquer outro tipo de sanção por conta dessa insegurança jurídica. Então, o que nós fizemos? Nós cruzamos, por exemplo, nós temos resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente que diz o que pode ser considerado baixo risco, o que pode ser isento de licenciamento, o que é alto risco e coisas do gênero. Nós temos uma resolução, a resolução 51 da Anvisa, que também traz questões sobre o risco das atividades econômicas no que diz respeito ao licenciamento sanitário. A gente tem resoluções do próprio Comitê Gestor da Rede Simples Nacional. Então, há uma série de legislações em vários aspectos, seja em termos de leis federais, portarias, resoluções, que a gente foi cruzando para verificar o que dava para classificar como baixo risco, como médio risco e o que ficaria, enfim, como alto risco. Então, nós colocamos como baixo risco apenas aquelas atividades econômicas que, em todas as legislações, havia possibilidade, não tinha uma vedação. Totalizaram 348 atividades econômicas consideradas de baixo risco, que dá um total de 26% do total de atividades econômicas lá que estão no CNAE. O percentual, numa primeira impressão, embora um percentual significativo, pode não parecer tão expressivo, mas quando a gente olha quais são essas atividades econômicas, a gente vê que é a maioria daquilo que se licencia no dia a dia. Como eu disse, no caso de esteio, em 2 meses, com esse crescimento, 59% das atividades econômicas que foram, das empresas que foram registradas eram atividades de baixo risco. Por quê? Porque ali entra o comércio varejista, praticamente todo ele. Então, todo esse comércio de rua que vende artigo de calçado, vestuário, bazar, entra ali dentro. Padaria, açougue, restaurante, fabricação de produtos artesanais, tudo isso. Então, beneficia diretamente essas atividades econômicas. Então, a gente fez isso num sentido de não gerar nenhum tipo de insegurança jurídica, porque fazendo esse link com a tua fala da questão do Supremo Tribunal Federal, pior do que o mérito em si de qualquer decisão é ter a insegurança, porque a insegurança é que faz com que o empreendedor fique travado. Muito bem. E lá em Canoas, Gilson? A nossa realidade não é muito diferente. O Leonardo já praticamente formatou 90% aqui. O que muda é a proporcionalidade, pelo tamanho do município. Mas é isso aí. Canoas é muito maior. O que cabe ao município dentro de toda essa pauta que nós discutimos? Identificar quem é baixo, ou poderá ser média e alta complexidade, para alterar alguma lei, se for o caso, que é o caso de Canoas, alteramos 2 leis lá, de questão de alvarás, tudo, porque ela flexibiliza. Isso tem que... Tinha muita demora para a concessão de alvará em Canoas? Depende não muito, mas aí depende o tipo de empreendimento. Então, qual é o principal papel do município? É identificar quais os empreendimentos econômicos do município que vão ser classificados através do decreto, que é o que nem tudo está na lei, Inclusive, Canoas, isso lembrando aqui que é um protagonismo, essa lei, do Executivo, como foi lá em Esteio, Até pode começar pelo Legislativo, parece como está começando aqui por Porto Alegre, mas o caminho mais curto ele é pelo Executivo, E o Legislativo acompanha o processo. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Canoas, que foi o carro-chefe lá, junto com o gabinete do prefeito, que começou a construir. E nós, como a comissão, nós acompanhamos o processo. Aprovamos no dia 17, agora passado. E tiveram muitos votos de oposição? Não, foi por unânime com aquelas pautas que nós colocamos aqui, vamos aprovar, mas... também, prefeito? Unânime. Foi unânime. E no dia 18 nós sancionamos, então, com a presença inclusive, do Paulo Webel, que é o secretário nacional de desburocratização, um dos braços direitos lá do Paulo Guedes, e esteve conosco. Faz um grande trabalho. E hoje, nas pautas que a gente está sabendo aí, hoje até tive reunião com a assessoria do Jerônimo, o Paulo Webel ele está usando o Esteio e Canoas hoje como referência no Brasil todo, onde ele vai, como os pioneiros nessa pauta aí, nesse processo. Em Canoas, no dia que nós aprovamos lá,
nós tínhamos lá, até o momento, considerados baixo risco, 341 atividades. E mais ou menos umas 600 médio. Vai ser formatado, deve arredondar ali para as 400 agora através do decreto, que ainda estão em análise em alguns pontos, porque existe a exceção dentro da regra, né? Alguns casos pontuais, como o Leonardo falou, que se analisa e aí cabe ao município. Por exemplo, baixa. Lá em Canoas até 300 metros quadrados é considerado baixa, de 300 a 1.000 é média. Questão de habitação, de estrutura, que envolve várias... libera de alvará ambiental, sanitário, né, de localização. Mas, por exemplo, um exemplo que ela é baixa e ela não vai conseguir usufruir dos benefícios, ela ficaria como se fosse média. Uma detetizadora, por exemplo, porque ela trabalha com produtos químicos. Eu vou usar 2 fatos que nós tivemos lá em Canoas. Ela trabalha com produtos químicos, tu vai ter que provar que tu tem um local para armazenar os resíduos ou aquele produto que é nocivo para a saúde. Então, ele é uma situação complexa. Ótica, por exemplo, que foi uma coisa que surgiu lá, um debate, ela tem todas as características para ser de baixo risco, tranquilo, mas devido a exigir, envolve questão de saúde, um especialista para dar uma receita, não pode qualquer um chegar lá e começar a vender óculos. Então, existem essas peculiaridades pontuais dentro do processo, que é isso que tem que se regulamentar, entende? Ela pode ficar na baixa, mas ela não vai poder se eximir de certos alvarás, porque é uma coisa mais complexa, né? Trata diretamente com a vida do ser humano. São essas questões assim que cabe ao município e o decreto regulamentar, né? Quem fica aqui, quem fica lá. Então, hoje nós temos em torno de 340, 350 e em média de 600 lá que estão consideradas de média complexidade. Embora essa lei da liberdade econômica, o foco dela, mas geralmente, eu creio que 90%, é a baixa, né? É o pequeno empreendedor para começar o seu negócio, né? Sabe uma coisa, Thomas, quando eu era secretário de Finanças de Farroupilha, que mais me incomodava, era que naquela época, foi em 2012 isso, então já faz um tempo, ainda não havia essa cultura liberalizante no país. Naquela época, a gente exigia dos pequenos empreendedores documentos que o município fornece. Como é que pode uma coisa dessa? Negativa municipal. Mas isso é muito comum. Há uns anos atrás eu fui na Receita Federal, ali na Praça da Alfândega, para pedir um limite para importar. Né? Ainda existe isso, tu tem que ir lá pedir um limite para importar. E os documentos eram endereço, contrato social, ou seja, mas vocês têm tudo isso, né? É que senão a gente tem que procurar e tudo. Tá, então isso é coisa que poderia ser facilmente integralizada. Né? E até assim, por que uma empresa tem que pedir limite para importar? Porque na realidade, ou ela vai ter que pagar os impostos, sabe? Nós temos uma série de coisas assim. Mas uma coisa que aqui vocês estavam falando, eu me lembrei que é muito importante. A gente diz, mas isso aí é óbvio, mas não é tão óbvio e é uma lei, assim, é um conceito que nós temos que bater ainda muito. Limites para desconsideração da pessoa jurídica. Isso, agora, nessa lei de liberdade econômica foi colocado que só em caso de fraude, dolo, né, que se desconsidera. Porque a coisa mais comum, né, a gente está passando uma das maiores crises, é um empresário mal quebrar, né? Então, e muito acontece na Justiça do Trabalho de ir no patrimônio individual, coisa que não pode acontecer. Isso há 300 anos no mundo desenvolvido, quando isso foi justamente se separar a empresa, né, que responde até o capital dela, né, os sócios respondendo solidariamente, no caso de uma limitada. O que é solidário? Se nós somos sócios aqui, cada um com 25%, de uma empresa de 10 mil, se alguém sumir, o Guilherme e os outros dois aqui, tem que ir até os 10 mil. Né? Não pode ser mais, porque senão justamente a gente inviabiliza. O negócio tem um risco. Eu sei que é ruim alguém deixar de receber alguma coisa, mas normalmente quem tem preferência justamente são os créditos tributários e os trabalhistas. Quer dizer, os outros credores geralmente não recebem nada. Mas isso é uma coisa que tem que ser, porque uma série de startups, tudo acontece. Vão começar 10 e talvez uma sobreviva. Então, é normal, é da dinâmica dos negócios abrirem e fechar, tem um risco. Claro. Né? E se a gente mata o empreendedor,
a gente desvirtua isso que eu acho que é um paradigma, é quase que uma cláusula pétrea no mundo desenvolvido, né? Que separa bem claro a pessoa jurídica da pessoa física. Claro, em caso de dolo, de mau uso da Sempre tem as exceções. Isso sim. Agora, ele quebrou porque, sei lá, planejou mal alguma coisa, tomou um empréstimo muito grande. No Brasil, a gente tem o hábito de legislar pela exceção, né, e não pela regra. Esse é um caso. Vai ter quem haja, né, com dolo, vai ter, né, mas vamos legislar pela regra, né, e punir aquele que é a exceção, que vai agir dolosamente. Senhores, nós vamos ter que fazer um intervalo, porque nós já estouramos o tempo do segundo bloco. Voltamos na sequência com o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas na RDC TV, um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais, também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você, e do Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer. Uma notícia muito importante relativa à audição. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? É a Mais Sons Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar no celular e, principalmente, paciente que não se adapta com prótese auditiva tradicional. Perda auditiva é uma coisa muito séria. Ela pode acelerar a perda da memória e até mesmo o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar com problemas auditivos, encaminhe-os à Clínica da Audição. Ligue para o número 3061-7373, que está aparecendo na sua tela. 3061-7373 e agende a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo você encontra na Clínica da Audição. Mais Sons. Muito bem. Estamos de volta para o último bloco, considerações finais, mas antes eu quero passar aqui só as mensagens do nosso público. Edgar Florentin, ele cumprimenta os integrantes da mesa, top, só feras no programa. E também a Patrícia Bertoglio Trindade, ela manda palmas para o programa, obrigado. E eu quero mandar um abraço também para o Marcos Vinícius de Almeida. O grande Marcos Vinícius está comandando o IP aqui do estado, está fazendo um trabalho extraordinário. Eu recebi ele aqui no programa faz algum tempo, quando ele assumiu. E eu tinha lá um certo ceticismo, porque né, é uma situação complicada aí das finanças públicas, mas o Marcos vem fazendo um grande trabalho e eu quero trazê-lo de novo para ele falar sobre o que fez até aqui. Muito bem. Senhores, bloco final, temos só mais 3 minutos, então eu gostaria de agradecer a vocês pela vinda ao programa, que foi, eu acho, muito produtiva e muito esclarecedora para o nosso público. Vereador Gilson. Um abraço aí para o Marcos Vinícius, um grande parceiro aí do nosso grupo aí, a todos que acompanharam esse processo aí. Guilherme, obrigado pelo convite da RDC aqui, Cruzando as Conversas, a companhia aqui dessas feras aí. Convidar a todos a nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook, Gilson Oliveira. E quero concluir toda essa discussão aqui com uma frase usada sempre pelo relator lá da MP 881 do Congresso Nacional, que foi está sendo um grande protagonista no Brasil todo, o Jerônimo Gerg. Para tirar dúvida de todos os ouvintes, o que é liberdade econômica? Como ele disse, é a capacidade, a liberdade que o indivíduo, o cidadão, o empreendedor, ele adquire, né, para ofertar os seus serviços, os seus produtos, né, sem contar diretamente com a influência, né, da burocracia estatal e muitas vezes do monopólio, do boicote, da iniciativa privada. Isso, resumindo, liberdade econômica. Muito obrigado, vereador, e volte outras vezes. Voltaremos. Thomas, muito obrigado por ter vindo aqui novamente ao programa e sua despedida. Agradeço, né? Até recebi aqui um texto do Luiz Coronel, que eu achei bem. Sou um brasileiro perdido na poeira, sonhando com um novo ciclo da nossa história. Um ciclo onde o passado não queira evadir o futuro. Né? Nós sofremos aqui o passado é incerto no Brasil, né? Uhum. E o presente se liberte dos seus equívocos, miopias e contradições. Né? O papel do pensador é ser uma antena do futuro, pois as ideias não escrevem a história, mas ditam ideias e proposições aos que escrevem. Eu acho que a gente
tem que mudar a cabeça, porque realmente só com uma sociedade atuante que a gente vai conseguir o desenvolvimento. Essa ideia que o Estado provém em tudo, ela falhou em todos os lugares do mundo, todos. Né? Então, o capitalismo ele pode ter seus problemas, mas é tal como a democracia. Tem uma série de problemas, mas ainda, com todos os problemas, ainda é o melhor sistema de governo que a gente tem. E o sistema econômico também. O capitalismo, com todos os problemas, ainda é o sistema que conseguiu dar o melhor padrão de vida aos povos que assim o adotaram. Né? Muito bem. Obrigado, Thomas. Prefeito, obrigado. Eu que agradeço, Guilherme. Em nome, oportunidade da RDC TV, da gente estar aqui conversando e debatendo esse tema importante. Lembrando que a liberdade econômica é talvez a primeira das liberdades. E liberdade é um princípio para qualquer democracia que se preze. Sem liberdade econômica não vem as demais. Nós aqui, se estivermos descontentes com o que a RDC transmite, a gente pode abrir a nossa própria emissora, trocar de canal. Trocar de canal, mas a gente pode abrir para concorrer, para competir efetivamente. Se a gente não tem liberdade econômica, caberá ao Estado determinar quem pode ter uma emissora, quem não pode ter uma emissora. E aí, sem essa liberdade econômica, a gente não tem a liberdade, a gente não tem liberdade em certos aspectos, determina cada vez menos, com as plataformas que a gente tem. Mas aí a gente está ferindo a própria liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Então, a liberdade econômica é um ativo essencial para qualquer democracia que se preze. Infelizmente, o Brasil está dando passos aí nesse caminho. Não, são passos assertivos, mas não podem ser passos isolados. No caso de Esteio, a Lei da Liberdade Econômica não é um ponto fora da curva. A gente vem adotando desde o início da gestão uma série de medidas para tornar o ambiente de negócios mais favorável, menos burocrático, mais simples. E é isso que a gente precisa, dar protagonismo para quem é protagonista, que é o indivíduo, é o empreendedor, é o trabalhador, é a pessoa que gera riqueza efetivamente. O poder público se apropria de parte dela, às vezes uma parte muito grande, boa parte das vezes uma parte muito grande. Mas o que a gente precisa realmente é acreditar nas pessoas e permitir que elas possam empreender livremente para com isso gerar aí uma sociedade que seja realmente livre e próspera. Muito bem. Obrigado, prefeito, também pela sua presença aqui no programa. Volte outras vezes. E eu quero só registrar aqui a presença do meu colega Júlio Lemos, que é apresentador do Nos Acréscimos, programa de grande audiência nos finais de semana aqui da RDC, também vem narrando aí, várias das competições que a RDC vem transmitindo. Grande, Júlio. Obrigado aí, também ajudou a montar o painel hoje aqui do programa. A pauta foi sugestão do Júlio. É isso aí. Nós a montamos porque, afinal de contas, é um tema sempre candente e nós gostamos de abordá-lo. Senhores, muito obrigado. Voltamos amanhã, a partir das 22 horas. Amanhã nós vamos falar de geopolítica, porque estão populando pela América Latina diversas explosões de protestos, alguns muito violentos. O que motiva esses protestos? Vamos falar com gente da área para tentar compreender. E será que isso nós vamos ver aqui também? É uma pergunta que fica. Vocês acompanharão a resposta amanhã aqui no nosso programa. Boa noite e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.